não sei se você sabe, mas a sua empresa pode ser rapidinho obrigada a divulgar as faixas de salários. Essa notícia começou a ser divulgada agora, dia 22 de fevereiro de 2022, que é quando eu estou gravando aqui esse vídeo. E essa informação é uma informação muito importante, porque pode trazer novos costumes aqui para o nosso país. Eu sou Suzy Souza, sou coach de líderes e mentora de profissionais de RH, e vou te falar um pouquinho mais sobre isso. Bem, essa não é uma prática muito comum aqui no Brasil. Eu tenho acompanhado as redes sociais e eu vejo que muita vaga é divulgada sem se falar qual é a remuneração daquele cargo. Nos processos seletivos, a gente vê muitas vezes a famosa pretensão salarial ali constando, porque não se vai abrir a informação. É fato que isso muitas vezes exclui, inclusive, alguns candidatos do processo, que estão com uma pretensão muito elevada, enfim. Eu, particularmente, eu não concordo muito com isso. Mas, na maioria das vezes, o candidato não fica nem sabendo por que ele foi excluído. E foi porque a pretensão dele era elevada demais para aquela vaga. Então, a gente vê que essa é só mais uma das reclamações que a maior parte dos candidatos faz nas redes principais, né, que a gente acessa por aí, principalmente o LinkedIn, que é uma rede profissional e que muitas vezes as pessoas reclamam lá sobre isso. Eu tenho visto muita reclamação. E acredito que você também tenha observado isso. Só que isso do por que o candidato é aprovado, reprovado, se recebe feedback ou não, isso é para um outro vídeo. Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso assunto, o fato é que muitas pessoas, muitas vezes se candidatam às vagas e elas nem sempre têm acesso a todas as informações referentes àquela oportunidade em particular, exceto as questões mais técnicas, como que competências precisa, horário de trabalho, que experiência anterior é desejável, formação, enfim. Então, eu busquei informalmente uma confirmação dessa prática em vários dos meus contatos de RH, nos vários grupos de que eu faço parte, e isso se confirmou em poucas exceções. Na verdade, eu contabilizei aí muito poucas empresas no universo de mais de 50 com quem eu conversei, falando dessa prática de logo abrir a informação de remuneração. E interessante, as poucas empresas, na grande maioria, são empresas prestadoras de serviços de recursos humanos, trabalham com seleção, desenvolvimento, treinamento, enfim. Por que isso acontece? Normalmente, para não ter tanta perda de tempo, que é um fator crucial nessa área. Mas os analistas de RH e psicólogos internos das empresas, muito poucos utilizam essa prática hoje. Então, vamos pensar aqui como é que a gente pode considerar essas coisas, né? Existe uma tendência aí de uma mudança de cenário. Há uma reclamação muito grande e comentários muito negativos em relação à transparência salarial, que não é só no Brasil. Não pense você que é só no Brasil, não é. Existe uma demanda mundial de transparência salarial e isso tem sido fator recorrente. E por quê? Porque as pessoas muitas vezes participam dos processos e só ficam sabendo da remuneração lá no finalzinho, no momento do finalista mesmo. E aí, se ele tinha uma pretensão maior, se ele tinha intenção de receber um valor maior por aquele trabalho, ele se decepciona. E ele fica chateado e ele considera isso, muitas vezes, como uma omissão intencional da empresa, prejudicando a visão que ele tem daquela empresa, as possibilidades aí de engajamento por conta da marca e tudo mais. Então, a gente acaba tendo alguns fatores negativos e outros positivos para essa prática. Mas o que é que de verdade pode fazer com que essa prática mude? Nova York acabou de decretar uma nova legislação determinando que todas as empresas que tenham pelo menos 4 empregados, veja isso, 4, ao divulgarem as suas oportunidades de trabalho, são obrigadas a deixar clara a faixa salarial
Para quem não é da área de remuneração, talvez estranhe um pouquinho essa expressão, mas é o valor mínimo e o valor máximo que se paga para aquela oportunidade, para aquele cargo naquela empresa. Bem, isso vai valer a partir de 15 de maio. Nós estamos aqui em meados, quase finalzinho de fevereiro. Então, nós temos aqui final de março, final de abril, meados de maio, nós temos aqui 2 meses e meio para que isso comece a valer mesmo e valer de um modo bem sério. Quem não se adequar, como é uma legislação, quem não se adequar às empresas que fizerem as divulgações sem essa informação, terão uma penalidade, que nos Estados Unidos vai ser de 125 mil dólares. Você ouviu bem? 125 mil dólares. Faça aí as suas contas no dólar a R$5,06. De quanto é essa multa? Então, pense bem aí se isso já não é algo que possa vir a ser implantado gradativamente no nosso mercado, antes que, talvez por influência americana, nós acabemos passando por processos similares aqui no país. Mas vamos entender uma coisa, nós não temos como saber de fato se isso vai se multiplicar no Brasil ou não, mas, na minha opinião, merece a gente olhar para isso com um olhar de recursos humanos, pensando no quanto essa é uma prática mais humanizada e que realmente, de verdade, traz transparência. Então, eu fiz aqui alguns aspectos positivos e negativos dessa possibilidade de absorção no nosso país. Primeiro, acho que não tem como a gente dizer que não é fato. Bem, algumas pessoas se interessam pela remuneração da vaga, vão enviar o seu currículo, e aquelas que não se interessarem, não enviarão. Podem até ficar pensando, eu acho que é baixo, eu acho que é alto, eu acho que está adequado, não está adequado, isso é um outro problema, mas ela já sabe se ela participa ou não. O que a gente ganha com isso? Fundamentalmente, otimização de tempo, porque eu tenho tranquilidade, eu tenho certeza para poder dizer que muito provavelmente você já passou por uma situação assim, ou como candidato, ou mesmo como o selecionador daquela oportunidade, daquela vaga. Chega no finzinho do processo, e aí lá você abre as informações de remuneração, de benefícios, e a pessoa diz, não, mas nesse valor não dá para mim, não cobre minhas despesas, eu acho que não vale a pena, é longe demais para eu aceitar essa remuneração, pois é. Ou, quando aceita, fica com os 2 olhos no mercado e em 2, 3 meses, talvez abandone você, né? Tendo que fazer todo esse trabalho de novo. Eu vejo que existe aí uma outra coisa que é muito legal, que é uma menor geração de expectativas em relação ao emprego, porque a pessoa já tem clareza desde o início do processo em como é que as coisas acontecerão, né? Quanto é que ela vai receber, que benefícios terá, e isso pode ser, sim, inclusive, um fator para que ele próprio descarte a oportunidade. Então, faz parte, né, desse processo de respeitar as pessoas e de entender que elas têm as suas próprias necessidades, para que nós façamos uma escolha dos candidatos também com muita transparência. Uma outra coisa que eu vejo que provavelmente possa acontecer, e essa talvez não seja tão boa, por um lado, mas pode ser por outro, é o fato de que se você divulgar faixas salariais, bem, os concorrentes, outras empresas de mercado, né, concorrentes diretos ou indiretos, terão essa informação, afinal de contas, ela passa a ser pública. E esse é um ponto que é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque talvez a própria empresa não tenha condições ou não saiba lidar direito com isso. Mas as faixas salariais daquele mercado, daquele nicho, ficarão mais claras e muito mais claras para muitas pessoas. Inclusive as diferenças dessas remunerações, da amplitude dessas faixas, ficará muito clara também para as pessoas, porque as empresas provavelmente que exigirão mais terão remunerações um pouco maiores e farão maiores exigências também para os candidatos. E eu quero saber qual é a tua opinião sobre isso. Me conta aqui embaixo nos comentários
se você acha que essa é uma prática que pode vir mesmo aqui para o Brasil ou não, se você concorda com isso ou não, e se você já faz isso na sua prática do dia a dia. Eu vou adorar saber. Eu sou Suzy Souza, coach de líderes e mentora de profissionais de RH.